Vocês se recordam, alguns dias atrás, que eu falei sobre graça, liberdade ou libertinagem? Então, eu tinha anunciado sobre a liberdade. Nós falamos sobre a liberdade. Eu li João 8:32, eu li Romanos 6:17, 18 e li Gálatas 5:1, que foi sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Amém? Não a libertinagem. Pois hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tal libertinagem, que nós não devemos entrar nessa área. Amém? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 8. Vou encerrar aqui essa ministração para que vá para o YouTube, já completa essa ministração que eu fiz semana retrasada. Graça, liberdade ou libertinagem? As pessoas confundem. Isso é muito desagradável quando as pessoas confundem por estar em graça, viverem uma libertinagem. Uma libertinagem tal que às vezes, abençoado, atrapalha e sai totalmente da vida espiritual. Porque dá lugar à carne. E a carne, ela não quer ter uma vida com Deus. A carne, ela quer ter uma vida de prazeres. Sabe que, aliás, que você pode. Todos os filhos de Deus podem. Eu ia falar agora de passeio, de sair, e que nem o Henrique estava com a esposa esses dias, com a Ângela na praia. Gostoso, tem que ir sim. Eu apoio vocês irem. Tem que passear, tem que se divertir, tudo com moderação, não dando mau exemplo, não ficar lá colocando no Facebook, lá você bebendo, você enchendo a cara. Isso não pode, abençoado. Isso já se torna uma libertinagem, que daí... Pensou, as pessoas veem lá o Henrique lá, tudo bem, sem problema algum, ele está lá na praia, está se divertindo, mas pensou, ele coloca lá no Facebook, lá ele bêbado lá, fazendo palhaçada, até palavrão e tudo, depois sobe aqui no altar, tocando para Deus, quer dizer, uma libertinagem que não é sadia. Mas você tem esse domínio. Posso ouvir um amém? Você tem esse domínio abençoado. Está em tuas mãos. Não sou eu quem vou controlar a sua vida da carne. Não sou eu. Você tem esse domínio. Você tem esse controle para frear a sua língua, para frear os seus ânimos. Ah, não, eu vou para a praia, vou beber todas, vou ficar lá caído na areia lá, e não estou nem aí, minha esposa que cuida de mim, meu marido que cuida de mim. Calma, eu vou no churrasco na casa do meu amigo, chega lá, tudo com moderação, abençoado. Porque depois da segunda, terceira latinha de cerveja ou pinga que você bebe, a sua carne perde o controle. Ela começa a falar coisas que escandaliza quem está do seu lado. Você é maduro para entender isso? Amém? Você é maduro, abençoado? Então, o que acontece? As pessoas usam de uma libertinagem. E a carne, abençoado, não tem jeito, dá lugar mesmo. E você quer saber de uma coisa? Sempre tem alguém te observando. Aí sabe o que vai falar? Diz que é crente, hein? Diz que é crente. Ah, mas ela é daquela igreja lá que agora é em graça, né? Que tudo pode. Porque agora no Facebook diz que tudo pode. Não, abençoado, não aqui neste ministério. Aqui nós te ensinamos moderação, equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, tem que ter moderação. Você tem que saber até onde vai a linha do não. Do limite. Sabe o que é o limite? Se você passar daquela linha vermelha, que é o seu limite, você já está dando ocasião à sua carne. E isso não vai agradar as pessoas que estão ao seu redor. Vai sim entristecer o Espírito Santo, porque ele habita em você. Amém? Não pense que, não, pastora, o que tem a ver a vida da carne e a vida do Espírito? Tem muito a ver, abençoado. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos dar motivo de... Do quê? Fala aí. Envergonhar. O que mais? Escândalo. Envergonhar. Entristecer. A pessoa não crê mais em você ou então no ministério que você vai. Você sabia que isso ofende diretamente o ministério? Porque a pessoa vai falar assim, olha lá, é naquele ministério lá.
É lá daquele pastor lá de Santo André lá, ó. Então, abençoado, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 8, 9. 1 Coríntios. Olha o que o nosso apóstolo Paulo nos ensina, hein? O nosso apóstolo Paulo. Ele disse assim, olha. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos, para as crianças. Sabe quem são as crianças? Todo o povo que está do lado de lá, que não tem a maturidade em graça, de entender que tudo nós podemos, mas nem tudo nos... Se eu quiser fumar, posso fumar? Posso, mas não me convém. Amém, abençoado? Pastora, você pode fumar? Ué, a vida é minha, eu posso fumar. Mas me convém? Não. Porque não gosto, não quero e não vou fazer isso, porque isso não agrada a mim e não vai agradar ao Espírito Santo que habita dentro do meu corpo, abençoado. Para que eu vou me viciar de algo? Vou me viciar da palavra, vou me viciar do Espírito Santo. Vou ter moderação com as coisas. Então, as crianças que estão lá fora, nos demais ministérios, quando ver a sua tal libertinagem, que as pessoas usam de uma liberdade extra. Ah, porque agora eu não perco mais a salvação. Porque agora eu sou salvo, sempre salvo. Jesus já morreu na cruz por mim mesmo. Não tenho mais pecado. Então eu vou deitar e rolar. Amém? Opa, escapou um amém aí. Não, claro que não. Amém, ovelhas? Claro que não. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz em sabedoria o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. O que é correto, o que é incorreto. O que está além e o que está sob o controle. O que você pode e o que você não pode. Quando você se juntar com seus amigos, não dê motivo de escândalo para as crianças. Amém, ovelhas? Tudo com moderação. Então, Paulo dizendo, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para as crianças fracos, aqueles que não entendem o que você já entende. Porque as pessoas, elas pensam assim, né? Então, porque eu não perco a salvação, realmente, você beber e ficar lá igual Noé bêbado, mostrando sua nudez, você não vai perder sua salvação, abençoado. Você vai perder a sua vergonha na cara. E dar motivo para as pessoas falar de você. Amém? E para que você vai fazer isso? Para quê? Para as pessoas falarem da sua pessoa? E depois você vai falar da graça para aquela pessoa, a pessoa vai falar assim, mas onde você estava aqui tombando, bebendo, falando palavrão? Alguns vão até o extremo de usarem até drogas. Porque está numa festa rave, está numa festa com os amigos, é tudo balada, é tudo brincadeira, ninguém está vendo. Só que alguém está te observando. Amém? Então vamos para mais um texto. 1 Coríntios 6, 12. É só você voltar uma página. 1 Coríntios 6, 12. Volta uma página e você vai saber o que Paulo falou. 1 Coríntios 6, 12. Ele disse, todas as coisas me são lícitas. Está vendo só? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso chama domínio próprio. Que bonito, né, abençoados, não é? Olha que apostolado gostoso de se ouvir, né, Nair? Domínio próprio, abençoado. Domínio próprio é uma palavra saudável para nós. Domínio próprio. Pastor, eu consigo dominar as minhas vontades, os meus desejos, sabe? Eu estou naquela euforia de querer, de fazer. Calma, abençoado. Domínio próprio. Calma, abençoado. Alguém está te observando, alguém está te olhando, abençoado. Não dê motivo de escândalo para ninguém. Para que o seu ministério não seja censurado. Amém?
O seu ministério, quando eu digo seu, não é o MGA. Porque você é um filho de Deus que Deus usa para falar da palavra de Deus. Você é um homem de Deus que Deus usa para falar da sua palavra. Você tem um ministério, sim. Você não está jogado no mundo. Você é um escolhido, um predestinado, um eleito de Deus em Cristo Jesus. Deus te chamou para viver numa retidão de palavras, de sabedoria, de entendimento. Lá na sua casa, abençoado. Seja luz para sua esposa. Seja sábio com o seu marido. Seja prudente com os seus filhos. Ajunta e não espalhe, abençoado. Nós estamos vivendo num tempo, abençoado, que está difícil. Está muito difícil, abençoado. Está muito difícil. Por causa dessa tal libertinagem. Por causa desse tal pensamento que hoje tudo nós temos em Cristo. Sim, temos, e temos mesmo, abençoado. Porque está escrito que Ele nos abençoou com todas as bênçãos em regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos abençoados, estamos abençoados, mas nós precisamos ter uma índole para viver na terra. Caráter para viver na terra. Amém? E assim as pessoas vão ser atraídas por você, pelo seu caráter, pelo seu modo de agir, por você não estar nesta libertinagem, mas vivendo da liberdade que nós temos em Cristo, conquistado por Ele na cruz. E para terminarmos, Gálatas 5, é o último texto. Graça, liberdade ou libertinagem? Para você que está me ouvindo agora, tem a parte 1 lá no YouTube, que eu falei da graça à liberdade. Aí você vai encontrar lá os textos de João 8:32, Romanos 6, 17 e 18 e Gálatas 5:1. A primeira parte desta ministração, que eu falei sobre a liberdade. Hoje eu estou falando que graça não é uma libertinagem. Amém, ovelhas? E nós encerrando agora esta ministração, que agora eu não vou falar mais, porque você já tem gravado aí no seu coração, na sua mente, sobre o que é a liberdade e sobre o que é a libertinagem. E para encerrar, Gálatas 5:13, Paulo dizendo. Gálatas 5:13, Paulo disse: vós, irmãos. Amém, irmãos? Diga amém. Então, vós, irmãos, fostes chamados, olha que está em linha com 1 Coríntios 6:12, amém? Veja que está em linha com 1 Coríntios 6:12. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga, eu fui chamado em liberdade, não em libertinagem. Amém? Então ele está dizendo, vós irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Porque quem vive nesta suposta libertinagem é a carne. E quando nós estamos na carne, nós não agradamos nós agradamos a nossa própria carne. Por vontades, por desejos carnais. Então, tudo te é lícito? Sim. Mas nem tudo te convém. Amém, ovelhas? Amém. E para terminarmos, ele disse, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus por nós encerrarmos aqui esta ministração. Que nós entendemos que viver em graça não é viver em libertinagem. Se você tinha na sua mente esta palavra, em achar que viver em graça seria usar de uma suposta libertinagem, está errado. Obrigado, apóstolo. Está errado. Não useis da liberdade que o Senhor conquistou na cruz por nós. Amém? Para viver na libertinagem da sua carne. Isso desagrada primeiramente a Deus, o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em você, desagrada a sua família,
desagrada os seus filhos, desagrada o seu convívio onde você mora, porque as pessoas estão observando você, estão vendo que em vez de você ser um homem de Deus, prudente, sensato, você está ali na libertinagem. E hoje é um perigo, porque a pessoa fala assim, não, mas eu só vou ali, eu vou beber uma cerveja, já volto. Quando ele volta, abençoado, perde até o rumo da casa dele. Aí chega na casa, desagrada a esposa, os filhos, o convívio. Isso entristece a Deus, a família acaba, porque a mente dele está prejudicada. Porque ele acha que viver em graça, ele pode fazer o que ele quer. Amém? Vamos ficar de pé, abençoados? Então não useis da liberdade para dar ocasião à sua carne. Tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês. Anjos, ministrem essa palavra, cele no seu entendimento que você tem que ser exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, onde você vai com a sua família. Você chega lá, tenha um bom modo de falar, de agir, de pensar. Onde você estiver, seja luz, seja palavras de bom caráter. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai. Te louvamos e te adoramos, porque nós, aqui do Ministério Graça e Apostolado, nós sabemos distinguir, nós sabemos separar o que é liberdade, o que é libertinagem. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz, Pai, que nos ensina todos os dias. Isso é certo, isso é errado. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu tenho que ter mais moderação. Isso eu tenho que saber aprender mais e saber do Espírito Santo mais, porque é Ele quem nos conduz. Assim eu declaro na tua vida esta palavra para a glória de Deus. Graça e paz, igreja do Senhor. Anjos ministrem sempre, todo momento na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória e graça e paz.